Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Rafael Alves, criador do canal do YouTube e página do Instagram A Maravilhosamente Humana. Falaremos hoje sobre um tema infantil e adolescente, mas também muito adulto. Ao mesmo tempo, um longa-metragem de animação que vale a pena tirar um pouco do seu tempo para assistir. Chamado Divertidamente, da Disney Pixar, de 2015. Com recente estreia, o filme Animação Divertidamente ou Inside Out, que se refere à mudança constante de perspectiva dentro e fora da mente da personagem principal, Riley, uma menina dos seus 11 anos de idade, em que cada momento dentro de sua cabeça é comandada por uma emoção diferente. Emoções dos sentimentos abruptos que temos. Alguns deles prevalecem por mais tempo, configurando o nosso humor. Irritável, ansioso, alegre, triste, bobo, entre outros que são comandados também pelas memórias que prevalecem. Se mais ruins, mais tristes ou irritados ficamos. Se mais alegres, mais contentes ficamos. Fica triste como uma mudança de cidade, foge de casa e vai perdendo, desfazendo sua personalidade. A personagem Riley do filme, que tem 11 anos de idade. Ela vai perdendo a sua personalidade, suas características principais após a realização de uma mudança que ela não esperava, pelos pais, de cidade, devido ao trabalho. As emoções presentes no primeiro filme, alegria, tristeza, medo, raiva e nojinho, que gerem seu comportamento, enfrentando além da mudança de cidade, as mudanças da fase infantil para a puberdade. Os formatos dos personagens de emoções são de acordo com as características das emoções. No segundo filme, Inside Out 2, a jovem Riley faz e se encontra nos seus 12 anos de idade e enfrentará as mais difíceis decisões e constantes e intensas mudanças de humor da adolescência, em que entram em cena mais 4 tipos de emoções: o tédio, a vergonha, a inveja e a nostalgia. E a ansiedade. A ansiedade, a última, enquanto Riley se encontra em um momento de dificuldade de tomar decisão em sua vida, como deixar suas fiéis e antigas amigas para se estabelecer em um outro grupo de amigas que sempre admirou, toma o controle da sua mente. A ansiedade toma o controle da mente da Riley e coloca para fora do comando todos os outros sentimentos, como a alegria, que é muito importante, um sentimento muito importante nosso, que faz prevalecermos com nossas expectativas de vida, inclusive, e sempre com receios exagerados e antecipando todos os fatos, que é a característica principal dessa emoção, a ansiedade, faz a menina tomar muitas decisões que comprometem sua vida e personalidade, que antes estavam se formando adequadamente. Como comenta Damour, um psicólogo que auxiliou os cineastas numa entrevista que ele fez para o The New York Times, alguns sentimentos são desconfortáveis, mas são necessários, né? E realmente, né, a ansiedade pode ser um sentimento muito desconfortável, principalmente quando está em exagero, e ao mesmo tempo necessário em outros momentos, quando necessitamos, por exemplo, ter uma atenção específica para determinado fato que está acontecendo, para se prevenir de problemas, né? Outro comentário de Damour é que eles ajudam a manter-nos protegidos. Você não pode evitá-los ou desligá-los se quiser prosperar. Então, apesar de todos os problemas que essa emoção traz para a nossa vida, quando em exagero, ela é muito importante na nossa vida também. Já para Keltner, que é especialista em ciência da emoção
e também fez parte dessa entrevista do The New York Times. Ele é professor de psicologia da Universidade da Califórnia. Ele diz que pensamos nos mesmos de uma forma, ou isso ou aquilo. Que nós pensamos de uma forma que somos ou isso ou aquilo, mas na verdade essa forma de pensar, né, não é exatamente a mais adequada, já que nós, na verdade, temos vários sentimentos e vários tipos de comportamentos que ao longo da nossa vida vão mudando e se adaptando a certas situações. Não somos uma coisa e não somos uma coisa e não somos outra coisa, né? Somos variações de vários sentimentos e de várias tendências que temos ao longo da vida. Então ele fala o seguinte: pensamos nós mesmos de uma forma, ou sou isso ou sou aquilo, mas somos muitas coisas ao mesmo tempo. O filme como um chamado para sermos mais tranquilos conosco, saborear as coisas boas e aceitar nossa complexidade. Então, na verdade, é muito mais a questão de aceitar o que nós temos de erros, de defeitos e ao mesmo tempo de qualidades como seres humanos, e entender que momentos difíceis são normais, sentimentos errados muitas vezes acontecem e que nem a todo tempo temos que ser exatamente perfeitos, né? Porque essa busca da perfeição é exatamente que vai fazer com que a ansiedade se torne um problema em nossa vida. A ansiedade, ele comenta, queria ajudar, proteger a personagem principal, a Riley, das coisas que ela não consegue a todo custo, por imaginar que todos os possíveis erros poderiam ser sanados com uma antecipação de eventos. Mas essa estratégia se destina a falhar quando ocorre isso em exagero, né? Ou seja, quando nós ficamos pensando muito nas coisas antes dela acontecer. Muitas coisas em nossa vida não temos determinado controle. As morais principais do filme seriam: todos os sentimentos são importantes, até a tristeza, a ansiedade. Inclusive no primeiro filme, né, eu recomendo a todos verem, porque são filmes que trazem, né, são muito úteis até para nós como adultos e as crianças, adolescentes, todos se conhecerem e conhecerem seus sentimentos. Até a tristeza é importante em determinados momentos. No primeiro filme isso é bem tocado, quando quase para o final a tristeza é que faz muitas vezes os outros se aproximarem da personagem quando ela estava meio que abandonada, né, por sentirem pena, tristeza, e a tristeza dela, né, em seu coração, que ela teriam necessidade de ajudá-la, e aí se aproximam. Então também não deixa de ser um sentimento muito importante na nossa vida. E a própria ansiedade também é um sentimento importante, quando não exagerado, assim como a própria tristeza e outros, né? Até a alegria, quando em exagero, ela pode se tornar um problema. Outra moral principal do filme, caracterizada até durante a entrevista, é que a importância das memórias que nós temos, as memórias que reservamos, né, dentro de nós, seja as boas ou as ruins, se as utilizarmos de uma forma bastante adequada para a nossa vida, elas podem fazer nós progredirmos, evoluirmos. Outra coisa também é que mudar é preciso, né? A gente tem que entender que a mudança faz parte da evolução da nossa vida e vai fazer nós lidarmos e aprendermos cada vez mais a lidarmos com coisas que não esperamos, e por isso evoluir a personalidade e todas as características nossas. As crises são importantes para o crescimento. Você viver uma crise não significa que aquilo ali é só ruim de uma situação, né? Aquilo ali pode trazer um benefício para você, uma evolução como ser humano também. É uma redescoberta. E outra questão também é que cada emoção tem a sua importância. O medo, como já foi citado aqui, o medo é essencial para garantir a segurança, assim como a ansiedade, que também serve para evitar problemas e planejar. A alegria para superar os problemas da vida, a vergonha para evitar o egoísmo muitas vezes, o tédio para dar valor às emoções, entre outras. Elana Bernstein,
que trabalha também desse contexto, ela cita que a ansiedade é uma coisa que todas as crianças têm, mas não são informadas sobre isso. E passam a não saber como lidar com esse sentimento tão comum que ocorre tão comumente em sua vida. Então é importante nós estarmos aí também orientando os filhos, todas as crianças, né, que conhecemos e que muitas vezes têm problemas de ansiedade, ou às vezes não têm, mas não sabem como lidar com essas emoções, de que é um sentimento normal, né? Se não em exagero, quando exagero tem que ser adequadamente tratado, mas é um sentimento normal que muitas vezes deve ser expressado. Não temos que não ter emoções, né? Isso é uma coisa errada que muitas vezes pensamos. As emoções fazem parte da vida e a ansiedade é uma delas. E também cita que, após identificada a ansiedade, pode ser usada alguma estratégia, como identificar pensamentos catastróficos ou treinar técnicas de relaxamento, por exemplo. Como eu falei na parte da ansiedade em exagero, isso pode ser, né, falado, comentado, discutido, e a criança às vezes pode necessitar de um suporte aí maior, como uma técnica de relaxamento ou uma psicoterapia. Por exemplo, podemos se preparar para situações complicadas quando estiverem adultas. Isso vai fazer a criança ter uma evolução no controle dos sentimentos para que não ocorra exagero, mas ao mesmo tempo entendendo que eles são comuns. O doutor Damu refere ainda que na nossa cultura frequentemente dizemos que saúde mental é se sentir bem. Mas na realidade, ter sentimentos que se ajustem ao que está a acontecer e depois gerir bem esses sentimentos é que, na verdade, é o ter uma boa saúde mental e se sentir bem. Não é não ter sentimentos, não é se sentir bem o tempo inteiro. Ter saúde mental é você saber como lidar com seus sentimentos ao longo da sua vida, né? E tentar tomar as decisões mais adequadas, não tendo nenhum deles em exagero, mas usá-los nos momentos propícios para que sejam usados. E também que em diferentes momentos da vida, coisas diferentes nos impulsionam. Às vezes a alegria até nossa, que a gente acha que tem que ser o tempo inteiro, não tem que ser, ela tem que recuar um pouco para que tenhamos o desenvolvimento e a capacidade do controle de todos os sentimentos, não exagerar em nenhum, e que todos vão ser úteis em nossa vida em cada momento propício a ele. Então, falando um pouco sobre o contexto do filme, né, geral, tanto o 1 quanto o 2, né, o filme Divertidamente, que na verdade tem um nome diferente em inglês, Inside Out, que se refere ao dentro, fora, o tempo inteiro, porque realmente durante o filme fica alternando, está dentro da mente da menina e fora da mente, no comportamento dela, né, vendo como a mente influencia no comportamento e como o comportamento influencia na mente. É um filme muito, muito legal, recomendo todos a assistirem, porque realmente traz um aprendizado para todos nós, não é questão de propaganda, nada aqui, mas traz um benefício, né? Sempre que tem alguma coisa assim que traga alguma coisa de útil para nós, estarei falando aqui. Pedimos e peço que contribua para o canal, o Instagram, para que cada vez mais pessoas possam assistir esse conteúdo, que poderá ajudar a compreendermos mais sobre a maravilhosa mente humana. Um abraço a todos.